Olá, boa noite, bom dia ou boa tarde, eu não sei a hora que vocês irão assistir a esse vídeo. E hoje a gente vem conversar um pouquinho com vocês sobre um simulado LDB, contendo 40 questões, mas provavelmente a gente vai fazer em duas partes, então a gente inicia agora a parte um desse simulado, com questões relacionadas aos artigos 1 ao 34 da Lei de Diretrizes e Bases, certo? Lei 93/94/96. Você que está fazendo a sua preparação para concursos, para almejar a tão sonhada aprovação, fique atento ao canal. Peço também que fique atento às nossas redes sociais, em relação ao nosso Instagram. Vocês também, através do meu Instagram, eu sempre trago algo para vocês, sempre relacionado a artigos da LDB, conteúdos diversos para uma aprovação de vocês, tanto na área da educação, como de legislação educacional, como também em especial para a área de educação física, que é uma das áreas que eu atuo. Certo? Temos também alguns cursos relacionados à formação para concursos, né? Preparação para concurso, e segue lá nossas redes sociais, inscreva-se no canal e vamos lá com relação às nossas questões. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é o seguinte: conforme a legislação educacional, a educação escolar compõe-se de. Então, a gente não pode confundir que a legislação, com relação à legislação, a educação nacional, a educação escolar, em se tratando de LDB, qual é a divisão da educação? Então, nós temos dois níveis de educação, nós temos três etapas, que é um dos níveis, que é a educação básica, e a gente também tem 8 modalidades da educação. Porém, a educação escolar, ela compõe-se de quê? Educação básica, educação profissional e educação superior? Não. Aqui nós temos um erro relacionado, deixa eu pegar aqui o lapisinho para fazer para vocês. Nós temos um erro relacionado à educação profissional, que a gente vai ver em termos de modalidades da educação. Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E também educação superior. Então, o que a questão veio mostrar aqui para a gente? E falou-se da educação básica e as etapas da básica. E também o segundo nível, que é educação superior. Então, aqui nós temos como gabarito a letra B de bola. Então, deixa eu pegar aqui para vocês o lapisinho para a gente marcar a alternativa. Então, quais são os níveis de educação? Educação básica e educação superior. Porém, o que fez essa alternativa? Ela ainda veio explicando a divisão da educação básica. E aí eu trago para vocês esse quadrinho aqui que vocês não podem esquecer. Então, nós temos aqui inúmeras informações interessantes. Por exemplo, eu estou falando do artigo 21 da divisão da educação escolar. Então, nós temos, ó, repare, 1 e 2. Nós temos dois níveis, certo? E com relação à educação básica, ela é formada por três etapas. Educação infantil, que nós temos a divisão, não esqueçam, de creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5 anos. Ensino fundamental, anos iniciais do primeiro ao quinto, anos finais do sexto ao nono. E o ensino médio, primeira, segunda e terceira séries. Então, essas são as etapas. E quem tem as etapas? A educação básica. E qual é o segundo nível da educação escolar? Educação superior, certo? Então, nós temos dois níveis, três etapas, que é a básica, e nós temos também 8 modalidades. A educação é composta por 8 modalidades. Quais são essas modalidades? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação à distância, educação escolar indígena, educação escolar quilombola,
educação profissional e tecnológica, viram, nós tínhamos essa alternativa na questão, educação básica do campo, educação bilíngue de surdos. Essa bilíngue de surdos, ela fazia parte da educação especial, hoje não mais. E aí, dicas que eu dou a vocês, quais que são as mais cobradas em concurso que a gente sempre vê? Essas duas aqui, educação de jovens e adultos e educação especial. É uma das mais cobradas. Mas agora você já sabe, temos 2 níveis, 3 etapas e 8 modalidades com relação à educação. Certo? Reparem que a educação inclusiva não é modalidade. A educação, toda ela tem que ser inclusiva. Certo? Vamos lá. A segunda questão que eu trago para vocês, o que a gente vai falar? Relacionado ao artigo 1º da LDB. Certo? O que diz a questão? Consta no artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, preste atenção. Consta no artigo 1º. Dica que eu dou: peguem a lei, baixem sempre a lei lá no Senado, não é? No site do Senado, peguem a lei e já vão marcando onde está isso, que é mais uma forma de você estudar. Então, o que diz? Educação nacional abrange os processos formativos e eles se desenvolvem onde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esta lei disciplina, que lei? A LDB, ela disciplina, ela nos diz que a educação escolar se desenvolve onde? Então, essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve. Então, reparem, a lei vai tratar da educação escolar. E ela se desenvolve onde? Predominantemente no seio familiar, por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão, predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, exclusivamente por meio do ensino em instituições públicas ou exclusivamente por meio por meio do ensino da pesquisa em instituições públicas. Então, vamos lá. Essa lei trata da educação escolar. Então, em se tratando da educação escolar, a gente está falando de uma educação formal. Então, cuidado com essas palavras exclusivamente. Então, nós temos na letra D e E a palavra exclusivamente, por meio do ensino públicas, por meio do ensino, exclusivamente por meio do ensino da pesquisa em instituições públicas. Então, o que a gente tem que prestar atenção aí? A gente sabe que o ensino predominante, a educação escolar, ela vai ser desenvolvida onde? Por meio do ensino em instituições próprias. Porque eu tenho a possibilidade de, não somente instituições públicas, eu tenho também instituições privadas que podem fazer ser oferecida essa educação escolar. Então, aqui nós temos a letra C como a correta. Por quê? Essa lei que disciplina a educação escolar se desenvolve onde? Onde que a LDB vai disciplinar essa educação escolar que será desenvolvida onde? Predominantemente por meio do ensino, porém em instituições próprias, relacionadas a quê? Ao desenvolvimento da educação escolar. Certo? Então, aqui, nosso gabarito é letra C. Partimos agora para a terceira questão. Espero que vocês tenham acertado aí essas duas, porque o nível também é um pouco mais fácil em relação a inúmeras questões que a gente tem aí nessas bancas de concurso. Então, vamos lá. De acordo com a Lei 93/94, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, em seu artigo 1º,
Ó, em seu artigo 1º, parágrafo 2º da LDB, está aqui, então, ó, relacionado ao artigo 1º, parágrafo 2º. A educação escolar deverá vincular-se, letra A, B, C ou D, ao mundo do trabalho e à prática social, ao entorno social e à comunidade, ao contexto socioeconômico e à cultura local, ao universo social e cultural. Então, a gente sempre vê que a educação ela deve vincular-se sempre ao mundo do trabalho e à prática social. Isso nós temos onde? No artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 93/94. Ao entorno social e à comunidade, a gente não tem isso na lei. Ao contexto socioeconômico e somente à cultura local, também não. Ao universo social e cultural, então repare que se a gente for por eliminação e prestar atenção naquilo que está dizendo no contexto da questão, é possível que a gente consiga chegar à alternativa correta. Então, nós temos, na questão 3, como gabarito, a letra A. Mais uma vez, eu peço a vocês, peguem a LDB, vejam direitinho o artigo 1º e façam as anotações de vocês. Esse simulado, eu vou deixar o link para que vocês que estejam assistindo, mas não tiveram acesso, porque alguns alunos eu disponibilizei, eu vou deixar o link desse simulado para vocês na descrição desse vídeo, certo? Vamos para a questão número 4. Então, seguindo aqui, uma questão mais longa, agora prestem atenção, mas, novamente, ó, em se tratando do artigo 1º, porque eu estou do artigo 1 ao 34, então nós teremos inúmeros artigos e aqueles que a gente vê sempre caindo nesses concursos. Então, também, de acordo com o artigo 1º, a educação abrange os processos formativos. Nós vimos isso na questão anterior, no enunciado, dizendo que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem onde? No artigo 1º, tem todas essas possibilidades, os processos formativos podem se desenvolver. Então, nós temos, é possível que esses processos formativos aconteçam na vida familiar? É possível que ele aconteça na vida familiar, a gente vê sempre isso nas nossas famílias. Na convivência humana, convívio com outras pessoas, sim, é possível ter um processo formativo dessa maneira. No trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, esses processos formativos são desenvolvidos em quais contextos elencados dos incisos 1 ao 5? E aí, pergunta-se embaixo, assinale a alternativa correta. Quais os itens que estão corretos? Onde esses processos formativos podem se desenvolver? Em quais contextos? A gente viu em uma das questões anteriores, para vocês repararem. Uma questão anterior, ela elencou, trouxe no comando todas as possibilidades onde é possível se desenvolver esses processos formativos. Então, nessa alternativa, que é a alternativa correta da questão 4, é que em todos esses locais citados, esses incisos, é possível que se desenvolva esse processo formativo. Então, esse gabarito da questão 4 seria a letra E, ou seja, todos os itens estão corretos. Em todos esses itens é possível que esses processos formativos se desenvolvam. Então, a gente tem aí o gabarito da questão 4, letra E. Fiquem atentos, peguem novamente a lei, ó, tivemos 2 ou 3 questões relacionadas ao artigo 1º da LDB. Seguindo, nós vamos para o artigo, a questão 5, também em se tratando de quê?
da LDB, que nos diz o quê? A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então, qual é a finalidade da educação de acordo com a LDB? Então, nós temos elencados incisos 1, 2 e 3, os itens, não é? 1, 2 e 3. O pleno desenvolvimento do educando, vocês lembram disso nesses estudos de vocês? O pleno desenvolvimento do educando? O seu preparo para lutas corporativas? Me lembro de ter lido isso, mas vamos ver. A emancipação ideológica. Então, guardem esse desenho que eu vou fazer aqui para vocês. Ó, vamos lá. Nós temos relacionados à finalidade da educação, guardem esse desenho aqui, ó. Nós temos uma pirâmide. Então, qual é a finalidade da educação? Ó, pleno desenvolvimento do educando, pleno desenvolvimento do educando. Nós temos na outra ponta aqui na tríade, nós temos pleno desenvolvimento do educando, preparação para o trabalho e do outro lado, o exercício da cidadania. Então, essa é a finalidade da educação. O pleno desenvolvimento do educando, vocês vão ver que a Constituição, pleno desenvolvimento da pessoa, porque nós temos artigos comuns, porém a Constituição se trata de pessoas, mas é a mesma finalidade. Então, pleno desenvolvimento do educando, preparação para o trabalho, o exercício da cidadania. Então, o que nós temos aqui? Quais são corretas mediante esse desenho que eu fiz para vocês da pirâmide? Nós temos o pleno desenvolvimento do educando, mas nós temos o seu preparo para as lutas corporativas? Não. Então, aqui nós temos essa não está correta e a emancipação ideológica. Então, automaticamente, o nosso gabarito vai ser apenas o item 1. Então, aqui nós temos a questão 5 como gabarito, a letra A, certo? Então, nós já fizemos 5 questões até agora para que possa ajudar vocês nessa preparação. Seguindo, questão 6, o que a gente traz na questão 6? Consta no artigo 4º. Então, agora vamos falar do artigo 4º, da Lei de Diretrizes e Bases, tá? O dever do Estado com a educação pública será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita. De quantos a quantos anos? Então, repare, o que a gente tem que pensar nessa questão? A educação, toda a educação básica, ela é obrigatória e gratuita. Porém, em termos de obrigação da matrícula, de 0 a 3 anos, que é creche, educação infantil, a gente não tem, os pais não têm obrigatoriedade, ainda que o Estado tenha que ter e oferecer. Porém, a matrícula não é obrigatória dessas crianças de 0 a 3 anos, em se tratando da divisão da educação infantil. Então, o que a gente tem que entender? Naquele primeiro slide que eu trouxe para vocês, eu mostrei a faixa etária. 0 a 3 anos, creche, 4 e 5 pré-escola. Então, nós temos a garantia da educação básica obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos. Por que 4 anos? Porque é o início da pré-escola, certo? Da educação infantil, de 0 a 3, creche. Então, a gente sabe que a partir dos 4 anos, a educação básica é obrigatória e gratuita. E ela vai até quantos anos? Então, nós vimos relacionado à divisão da educação infantil, vimos também os anos iniciais, os anos fundamentais, depois vocês voltem nesse primeiro slide desse vídeo, que a gente deu toda a divisão, e aí também ao ensino médio. Então, a educação básica, obrigatória e gratuita, ela vai de quantos a quantos anos? Ela vai do início da pré-escola de 4 anos até 17 anos, que é quando a gente fecha
na idade ideal do ensino médio, ou melhor, a gente fecha a educação básica com a etapa do ensino médio, certo? Então, aqui, o nosso gabarito de 4, a 17 anos. Então, aqui nós temos o nosso gabarito letra B de bola, certo? Porque 4 anos a gente tem início da pré-escola e até 17 anos, idade ideal. Isso não quer dizer que a pessoa passou, não é? Que não teve a possibilidade de permanecer na escola até essa época, não possa voltar. Isso ela pode voltar na EJA, porém ela tem que ter mais de 18 anos para o ensino médio e mais de 15 anos para o ensino fundamental. Por quê? Porque a faixa etária ideal do fundamental vai até 14 anos, certo? Então, aqui nós temos a obrigatoriedade, a garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Tudo bem? E aí? Como vocês estão aí? Espero que vocês tenham matado essa questão. Uma questão que a gente pensa que é simples, mas acaba confundindo a gente no nervosismo de um concurso pode afetar vocês aí na hora de fazer essa questão e matar a alternativa correta. Então, fiquem atentos, é a partir dos 4 anos, certo? Próxima questão, a questão 7. Então, aí o que eu trago para vocês, a dica que eu dou, que eu sempre falo com os alunos dos cursos que a gente ministra. Toda vez que aparecer essa palavrinha aqui, ó, lá, vamos pegar aqui, exceto, incorreta, vocês vão circular, vocês vão colocar seta daqui de cima para baixo, para que vocês não esqueçam que aqui está pedindo o quê? Exceto. Então, no artigo 5º da LDB, o direito público subjetivo, ou seja, é um preceito previsto no artigo 5º. Então, o direito público subjetivo, toda pessoa tem direito à educação. E quando as pessoas tiverem conhecimento que ele não está sendo oferecido, todas as pessoas podem exigir o seu cumprimento para os entes federados, certo? Então, o direito público é subjetivo. O direito público subjetivo é um preceito previsto no artigo 5º da LDB. Podem exigir seu cumprimento, exceto, ou seja, todos, menos quem? Relacionado às alternativas que a gente tem aí. Então, reparem isso. É um direito subjetivo, o direito à educação, e as pessoas que estejam cientes que não há o cumprimento por parte do poder público, ele pode sim exigir que isso seja oferecido. E quem pode exigir esse cumprimento? Exceto, ou seja, menos essa pessoa ou ente, não é? Então, a gente tem ali qualquer cidadão e grupo de cidadãos? Sim, cidadão ele pode exigir esse cumprimento do poder público. Associação comunitária e organização sindical? Reparem, associação comunitária e organização sindical estão organizadas, é possível, querem o bem para aquela população. Uma embaixada de país sediada no Brasil? Opa, uma embaixada de outro país sediada no Brasil, ela tem essa função, ela tem essa possibilidade, ela pode exigir esse cumprimento pelo poder público? Vamos ver a letra D. Entidade de classe ou outra legalmente constituída e o Ministério Público. Sim, o Ministério Público é defensor da possibilidade desse direito subjetivo da educação. Então, aqui, aquelas pessoas, aquelas entidades que a gente sabe que podem vir exigir esse cumprimento do poder público relacionado ao direito à educação, aqui nós temos, como a gente está pedindo, exceto, então a gente, na letra A,
qualquer cidadão e grupo de cidadãos podem exigir, associação comunitária e organização sindical também. Então, aqui, o único que não pode exigir o direito público subjetivo relacionado à educação, aqui nós temos a letra C. Por quê? Eu estou pedindo exceto. Então, qualquer cidadão ou grupo de cidadãos é possível, eles têm o poder, ele pode exigir esse cumprimento. A letra B e a letra D. Todas essas pessoas e todas as entidades é possível que a exigência para o cumprimento desse direito público subjetivo, certo? Onde tem isso? No artigo 5º da LDB. Então, aqui, o nosso gabarito é a letra C. Então, fechamos mais uma questão, a questão 7. E agora, a gente vai para a questão 8. Então, aqui agora, a gente já vai tratar do artigo 7º. Então, o que diz o artigo 7º? Isso mudou não tem muito tempo, tem um pouco mais, não foi desde o início, não é? Então, o artigo 7º, ele diz o quê? 7º da LDB, que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, isso é importante, pública ou privada, preste atenção, de qualquer nível, ou seja, nível nós temos educação básica e educação superior, então de qualquer nível, pode ser estudante da básica, como pode ser estudante do ensino superior. É assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, aí já tem palavra-chave que faz com que vocês matem a questão, ó, a liberdade, o exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada. Preste atenção, o artigo 7º diz que o aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada, isso é importante, de qualquer nível, então, educação básica ou educação superior, ele é assegurado a ele, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante, importantíssimo isso, prévio e motivado requerimento. Então, eu preciso buscar a secretaria, a coordenação, para fazer esse requerimento motivado, explicando por que ausentar-se de prova ou aula marcada. E aí, qual é o comando da questão? Assinale a alternativa que apresenta o motivo assegurado na referida lei para essa ausência. Então, qual é o motivo? Aqui, palavras-chave, pública ou privada. Tem que entender isso. Não é somente na instituição pública. Só que está aqui, ó, consciência e de crença. Porém, mediante prévio e motivado requerimento. E aí, qual é o motivo assegurado nesse artigo 7º? Se está falando de crença, automaticamente eu viria aqui em se tratando de religião, certo? A gente tem as possibilidades das pessoas que prestam Enem, prestam ENAD, lógico, tudo mediante requerimento prévio, explicando por que a gente tem a possibilidade dessas pessoas poderem se ausentar de prova ou aula marcada em relação à sua crença, em relação à sua religião. ENAD e Enem têm umas considerações que essas pessoas têm que também ficar afastado, tem todo uma logística em volta disso, certo? Mas é preciso, o direito tem que vir também mediante requerimento prévio e motivado do porquê dessa situação, certo? Então, aqui nós temos na questão 8, a alternativa C, como gabarito. Não é? No próprio texto motivador, trouxe falando em relação à consciência e de crença. Crença nos remete à religião, certo? Então, aqui, uma questão também de um nível, vamos colocar mediano. Espero que vocês estejam aí acertando essas questões. E aqui nós temos
a questão 9. O que traz aí? Questão 9. Então, aqui nós temos informação relacionada ao artigo 9º, e aí, incumbência de quem? Da União. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, é afirmado no artigo 9º que a União incumbir-se-á. Vamos prestar atenção. Nós temos incumbência da União, incumbência dos estados, incumbência do Distrito Federal e dos municípios. O que são essas pessoas? Essas pessoas são entes federativos, não é? Essas relacionado à União, Estado, município e Distrito Federal. Eles são os entes federativos. Então, a questão aqui está perguntando qual é a incumbência da União. Então, vamos pensar, União é macro, ele é o maior ente federativo, ele vai abranger tudo aquilo relacionado ao Estado, ao município, ao Distrito Federal. Então, as ações relacionadas à União, a incumbência da União é muito maior. Por que eu estou falando isso? Para na hora que vocês forem fazer a leitura, como está aqui, as possibilidades da União ter essa incumbência, a gente sempre pensar, a União é o maior ente federativo. Então, consequentemente, as ações relacionadas de maneira que vá servir para todos, tem que ser desenvolvida pela União, tem que ser uma incumbência da União. Então, vamos ver aqui o que tem relacionado a essas preposições aqui, as proposições, no caso, que trouxemos nessa questão. 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Plano Nacional de Educação. Se é plano nacional, não tem como o Estado, Distrito Federal e município realizar. Tem que ser elaborar em colaboração com esses entes federativos. Porém, é uma incumbência macro, então é uma incumbência da União. Aqui, ok. Então, vamos lá. Vamos ganhar tempo. Se eu sei que a 1 está correta, vamos ganhar tempo, porque vocês vão contra hora-relógio lá, contra o relógio numa prova. Então, se eu sei que a 1 está correta, eu venho aqui e eu posso falar o quê? Opa, a B eu não preciso fazer a leitura, porque a B eu sei que não está correta, porque não tem o número 1. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que pensar A, C ou D. Por que eu estou falando isso? É uma dica para que vocês possam realizar as questões em tempo hábil e não perder tempo numa questão que vocês possam, com a leitura de alguns itens, vocês conseguirem matar, certo? Vamos ver o item 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais, do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Então, o Sistema Federal de Ensino compete quem? A quem? Desculpa, a União. Território. Quem é responsável pelos territórios? Também a União, em se tratando de uma incumbência desse ente federativo. Então, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino. Sim, o próprio MEC vai estar à frente disso tudo, certo? Então, aqui também é uma incumbência da União. Então, eu já sei que 1 e 2 está correto. Vamos lá embaixo para ganhar tempo. Então, eu tenho a letra A e a letra C. A letra D eu já vou cortar também. Isso se vocês tiverem certeza das alternativas que vão, nesse caso aqui, que é a incumbência da União, ok? 3. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Sim, ela vai coletar os dados, nós temos aí inúmeras possibilidades da coleta desses dados, o censo também, o censo da educação, analisar e disseminar informações sobre educação. Sim, ela vai coletar, ela vai analisar e ela vai socializar essas informações sobre a educação. Me parece correto? Sim. Então, a 3 também é uma incumbência da União. Então, vamos lá. Vamos aqui para a alternativa. Para ganhar tempo, eu sei que se a 3 também está correta,
eu vou cortar a letra C. Então, o que me restou? Apenas a letra A. Mas vamos dar uma olhada nos demais itens? Ó, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Normas gerais. Então, quem faz isso é o MEC. MEC é um ente da União. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Isso também é uma incumbência da União. Reparem que são incumbências macros relacionadas ao processo educacional. Então, aqui nós temos todos os itens estão corretos. Então, está correto que se afirma em. Aqui nós temos a letra A. Então, o gabarito dessa questão, letra A. Ou seja, compete à União, como ente federativo, todas essas ações elencadas nesses números 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Prestar atenção? Peguem o artigo, façam a leitura, para que vocês possam também pensar de maneira macro naquilo que é incumbência da União, que é um ente federativo. Certo? Seguimos, chegamos aí na metade das nossas questões, que a gente vai fazer nessa primeira etapa 20 questões, né? E na segunda parte, mais 20 questões. Depois, a gente vai no decorrer aí do mês de setembro e outubro, outros simulados relacionados à LDB, nos demais artigos, para ver se a gente consegue trabalhar toda a LDB, para que isso ajude vocês aí nessa preparação, certo? Então, vamos lá na questão 10, metade do nosso simulado. A organização da educação nacional, conforme a LDB, ó, agora já vamos tratar do artigo 10 dessa lei. Então, deixa eu pegar aqui, ó, artigo 10. Agora, os estados. Então, reparem, incumbência dos estados. Fizemos incumbência da União. Agora, incumbência dos estados. Lembra que eu falei com vocês, artigo 10, para que vocês possam fazer a leitura. Falei num videozinho que, inclusive, o artigo 10, tivemos uma mudança da lei. Peguem lá o videozinho sobre alterações da LDB, que vai ajudar vocês nesse sentido. Eu vou deixar depois o card para vocês acompanharem esse vídeo com essa mudança, que se trata também desse artigo 10, incumbência do Estado. Então, aqui está pedindo o quê? Assinale a afirmativa incorreta. Os meus cursos eu sempre falo para que vocês façam o quê? Circulem, deem seta, sublinhem. Por quê? Quer dizer que é a incorreta, para que vocês não caiam e busquem a alternativa correta. Isso acontece? Ah, professora, eu fico atenta, mas acontece. A gente está lendo naquele nervosismo, o estresse, não é? A gente sabe disso, que não é tão simples como vocês estão fazendo aqui agora, que envolve inúmeras questões, em se tratando de concurso, e aí a gente pede para que vocês façam esses ajustes relacionados ao comando da questão, não é? O comando está aqui, ó. Assinale a afirmativa incorreta. Em se tratando de quem? Dos estados. Então, o ente federativo, estado. Então, qual é a incorreta? Vamos lá. Letra A. Oferecer com prioridade o ensino fundamental. Com prioridade o ensino fundamental. Vamos ver as demais. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Sim, União vai baixar as normas relacionadas ao sistema federal. Os estados têm a incumbência também de baixar as normas para o seu sistema de ensino, toda a rede estadual. Me parece correta. Aqui me parece correta. Letra B. Letra A, vamos ver com prioridade o ensino fundamental. Será que o ensino fundamental é prioridade é uma incumbência do Estado? Vamos ver as demais.
Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Sim, relacionados à parte estadual, aquilo que compete ao Estado, certo? Me parece correta também. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Estabelecimento de ensino, mas isso foi da União. Sim, a União de maneira macro, por isso que eu falei. A gente tem que pensar na União como aquele ente federativo que vai abranger todo o país. Aqui ele vai autorizar, reconhecer, credenciar aquilo que se trata do seu estado, certo? Dos conselhos estaduais. Eles que irão autorizar, reconhecer e credenciar, em especial as instituições públicas, no sentido que irão remeter todas as suas autorizações, seus pedidos de credenciamentos, supervisões a quem? Ao Conselho Estadual de Educação, o nome já diz, Conselho Estadual de Educação. Então, aqui, por que a letra A está errada? É incorreta, não é? Está pedindo a incorreta. Oferecer com prioridade o ensino fundamental, e não é. Prioridade do Estado é o ensino médio. Então, vão lá no artigo 10, façam a leitura e vejam direitinho para que vocês tenham certeza que a afirmativa incorreta é a letra A. Então, aqui, a prioridade do Estado é o ensino médio. Ele vai oferecer o fundamental, porém, a prioridade é o ensino médio, certo? Então, aqui, a questão 10, nós temos como gabarito a letra A, certo? A de aprovação. Se Deus quiser aí, vocês que estão assistindo, estão se preparando e vão conseguir essa aprovação. Depender de mim, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, vamos lá. Questão 11. O que a gente traz para a gente? Ou melhor, o que ela traz para a gente? Opa, mais uma vez. Alternativa incorreta. Então, o que vocês têm que fazer? Circular, sublinhar, seta de baixo, de cima para baixo, de baixo para cima, para que vocês não errem, certo? Então, olha bem, eu fiz uma questão para vocês. Incumbência da União, incumbência dos estados, agora vem incumbência dos municípios. Onde tem isso? No artigo 11. Peguem LDB e façam uma leitura atenta. Viram, como eu falei com vocês, que sempre cai 10, 11, 12, 13, sempre cai relacionado a isso, porque vai falar de estado, município, estabelecimento de ensino, professor. Então, a gente precisa ficar atento em relação a isso, certo? Incorreta. Incorreta, município. Então, município, vamos pensar, foi de maneira macro a União, o Estado, de acordo com cada um deles, e agora o município. O município é um ente federativo menor, é um ente federado menor, é local. Então, vamos pensar dessa maneira para que a gente possa entender a incumbência desse ente federado, tá? Ó, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Se eu estou falando rede municipal, é do município. Então, aqui eu estou falando o quê? O transporte dos alunos da rede municipal. Inclusive, vou também deixar o card para vocês, o artigo 11 houve uma mudança, uma atualização desse artigo, em se tratando, em especial, do transporte escolar, certo? Vou deixar o card aqui para que vocês possam assistir esse videozinho relacionado às atualizações da LDB. Então, aqui está certo a letra A. Ok, mas eu estou pedindo a incorreta. É essa? Não. Se é correta, não é essa que eu tenho que marcar. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Sim, quais são os estabelecimentos do seu sistema de ensino? As escolas municipais. Então, a União vai do seu sistema de ensino federal, o Estado do seu sistema estadual e aqui do seu sistema de ensino municipal. As escolas municipais, lógico que tem que autorizar, credenciar, supervisionar. Tem que ter essa possibilidade
dele fazer isso em relação ao local, ao município, certo? Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Também, tudo relacionado às escolas municipais. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas. Ok, incumbência do município. Educação infantil, certo? E ensino fundamental. E com prioridade, o ensino fundamental. Permitida atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades da sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Então, preste atenção aqui, o que diz a letra D? Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, certo? E com prioridade, o ensino fundamental. Então, o ensino fundamental é incumbência do município, certo? Então, aqui também está correto, ou seja, eu não vou marcar o que a questão está pedindo, a alternativa incorreta. E a letra E diz o quê? Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Isso nós vimos que é uma incumbência da União. Então, a União que vai coletar esses dados, que a gente tem IDEB, a gente tem o Censo de Educação, isso tudo é feito pela União. Então, ela que vai coletar, analisar e vai socializar informações sobre educação. Então, isso não compete ao ente federativo municipal, certo? Então, em se tratando da incorreta, automaticamente, o nosso gabarito vai ser a letra E. Então, aqui nós temos gabarito, letra E. O que eu peço a vocês? Artigo 11, ó, vão lá, faço a leitura, juntamente com 10, com 11, com 12, com 13. E vocês estão vendo que são questões que sempre caem. Lembrando, todas as questões que eu estou trazendo para vocês são todas de banca, são todas de concurso. Eu não construí nenhuma questão dessa, para vocês verem como caem essas questões. E por que estudar por questões é bom? Porque vocês começam a praticar. Praticando sempre, estão vendo que esses artigos sempre caem. E é uma possibilidade de vocês guardarem essas informações, porque a gente sabe que é muito conteúdo. Certo? Por isso que a gente está aqui para ajudar vocês da melhor maneira possível, com dicas também na hora de fazer uma questão. Certo? Vamos para a questão 12, o que traz para a gente? A questão 12, ó, novamente está pedindo que, com base na LDB, os estados devem incumbir-se, ó, mostrando para vocês que, mais uma vez, vem uma questão falando de incumbência dos estados, certo? De acordo com a LDB, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino, ou seja, municipal, estadual e federal. Com base na LDB, os estados devem incumbir-se da seguinte atribuição. Vamos lá, temos alguma coisa relacionada a isso, ao Estado, onde nas questões anteriores. Então, mais uma vez, eu trago para vocês que vai cair em concurso e com certeza vai cair no concurso de vocês. Então, vamos lá. Então, eles devem incumbir-se de quê? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições do seu sistema de ensino. Falamos isso. E é uma incumbência do Estado. Lógico que a nível estadual. O seu sistema de ensino estadual. Isso aqui me parece correto, mas vamos ver as demais. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Exercer ação redistributiva de acordo também com a Constituição, isso é missão da União, certo? Inclusive o PNE também, dei uma lidinha no PNE, o PNE também mostra isso, também cita isso em relação a essa ação redistributiva em relação às escolas, não é? No sentido de
fazer a redistribuição de toda a parte financeira dessas escolas, né? Tudo aquilo que é recolhido com os impostos. Então, vocês precisam fazer a leitura do PNE e da própria Constituição, certo? Então, aqui a letra B é uma missão da União. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Opa, nós vimos isso, que isso é uma missão de quem? É uma incumbência de quem? Dos municípios. E nós vimos na questão anterior que uma incumbência do ensino do Estado é o quê? É o ensino médio. Então, essa aqui também não é uma incumbência do Estado. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Isso a gente viu que é a incumbência da União. Lembrem sempre, o censo da educação, quem faz o censo da educação é o MEC. Então, é a União, é um ente federativo, União, tá? O ente federado, União. Então, aqui nós temos qual é a resposta correta para essa questão. A alternativa correta, automaticamente, os estados irão se incumbir de quê? Letra A. Então, aqui nós temos a letra A como o gabarito da nossa questão. Então, eu coloco aqui também para vocês mais um A de aprovação, certo? Estamos já quase chegando ao final, mas agora a gente vai para a questão 13, para que o vídeo também não fique muito grande, muito extenso para vocês, certo? Agora, uma questão, estabelecimento de ensino. Está nesses artigos 10, 11, 12, 13, e eu estou batendo aqui com vocês para que vocês façam a leitura, uma leitura atenta. Eu vou gravar um videozinho breve, só com esses artigos, com mapa mental, para facilitar vocês também, certo? Comentem lá abaixo desse vídeo, depois que vocês assistirem, sobre esses mapas mentais, para fazer um vídeo somente desses artigos: incumbências de estados, municípios, estabelecimentos, união e docente. Isso é muito interessante, porque a gente sempre cai, a gente sempre vê nas questões e a gente está mostrando para vocês aí. Então, vamos lá. O que está falando? Agora, a lei determina que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência, aí está pedindo o que aqui? Para que a gente grave bem e fique atento, exceto, ou seja, a única coisa que não é a incumbência do estabelecimento de ensino. Então, o que eu tenho que fazer? Circular, sublinhar, seta. Eu estou pedindo exceto. Todas são, menos uma. Então, aquela que não é incumbência do estabelecimento de ensino. Então, nós temos a questão 13, versando sobre estabelecimento de ensino. Então, vamos lá. Vamos pensar. Compete ao estabelecimento de ensino. Incumbência do estabelecimento de ensino, assim como nós vimos da União, do Estado e do município. Vamos lá. Elaborar e executar a sua proposta pedagógica? Vamos pensar. Sim, é um estabelecimento de ensino que vai fazer isso. Por quê? Porque não pode ser União, Estado, município. O estabelecimento de ensino tem essa autonomia, tem essa incumbência. Então, aqui me parece correta, mas está pedindo exceto. Então, aqui não é. B. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Sim, estabelecimento de ensino, combater o bullying, tem isso lá. Às vezes a gente pensa que não tem que trabalhar isso, não é incumbência do estabelecimento de ensino, é incumbência do estabelecimento de ensino. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Isso, reparem, isso é local, isso é do estabelecimento, é do contexto educacional. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Sim, o estabelecimento de ensino, ele tem que assegurar o cumprimento. Quem vai cumprir? Os professores, no calendário, mas é o estabelecimento de ensino, é uma incumbência do estabelecimento de ensino. Letra D. Definir as metas do Plano Nacional de Educação. Definir as metas. Plano Nacional de Educação
é uma coisa macro, é união. Lógico que o PNE, ele também tem a colaboração dos estados, do Distrito Federal e municípios, só que em conjunto, em colaboração, numa gestão democrática, para que todos possam apontar as suas reivindicações, mas essa definição do Plano Nacional de Ação diz respeito a quem? A União, é macro. Então, se eu estou falando de exceto, reparem, já destoa um pouquinho da missão do estabelecimento de ensino. O estabelecimento de ensino, ele não vai definir essas metas. O estabelecimento de ensino é de um município, é de um estado. Quem vai contribuir para a definição dessas metas em conjunto é o município, não o estabelecimento de ensino. É o município, é o Distrito Federal, é o estado que faz todas as suas convenções e depois leva para a União, em conjunto. Questão, democracia, que todo mundo tem o direito, certo? Mas o estabelecimento de ensino não é ele que vai definir as metas do Plano Nacional de Educação. Então, aqui, a correta no sentido de que seria exceto. Então, aqui, o que tem a letra E? Vamos ler para a gente ter certeza? Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Guardem isso. Quem vai prover os meios para a recuperação dos alunos é o estabelecimento de ensino. O que é prover meios? Qual sala, qual data, qual calendário? Mas quem vai efetivar essa ação, só estou adiantando para vocês que é uma incumbência do docente. Então, reparem, prover os meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento é uma incumbência do estabelecimento. Agora, efetivar essa possibilidade dos alunos realizarem essas atividades é o docente, tá? Peguem esses artigos, façam a leitura, mas eu vou gravar para vocês esse videozinho com os mapas mentais relacionados a esses artigos. Então, aqui, o nosso gabarito vai ser o quê? Letra D, porque a letra E também está correta. Então, se está pedindo, ó, exceto, aqui nós temos gabarito, a letra D de dado. Certo? Ficou claro para vocês? Viram por quê? Porque está pedindo a exceto aquela que não é incumbência do estabelecimento de ensino. Certo? Certo? Quer seja municipal, estadual ou distrital. Ok? Então, aqui, vamos seguindo. A gente tem mais uma questão, a questão 9. 14, desculpa. Ó, aí já vem relacionada a esses artigos que eu falei. Então, nós falamos da União, do Estado, do município, do estabelecimento de ensino, e aí agora a gente chega à incumbência dos docentes. Viram? Eu falei para vocês, são artigos que sempre caem, então agora a gente vai ver qual é a incumbência dos docentes, dos professores. Vamos lá. Incumbência de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Docente, preste atenção, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Ele participa da elaboração? Proposta pedagógica, guardem isso, é sinônimo de PPP, que é o projeto político pedagógico. O professor, ele participa. Numa gestão democrática, PPP, todos têm que participar da construção. Todos. PPP é inconcluso, ele é projeto político pedagógico, porque ele tem intencionalidade, ele é pedagógico porque a escola é um local para se desenvolver pessoas conscientes, certo? Então, proposta pedagógica, guarda, é sinônimo de PPP, tá? O professor tem que participar dessa elaboração? Sim, porque ele faz parte da comunidade escolar. Então, aqui, ele vai, é incumbência do docente. Ok. B, elaborar e cumprir o plano de trabalho. Opa, o plano de trabalho, o seu plano de ensino, aquilo, tudo que ele tem que desenvolver, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Proposta pedagógica, sinônimo de P, P, P. Certo? O docente tem que também
numa gestão democrática. O PPP é construído por todos aqueles que fazem parte dessa comunidade escolar. Pais, responsáveis, direção, todos, professores, alunos. Então, é uma incumbência do docente também. Zelar pela aprendizagem dos alunos? Sim, o professor tem, é uma incumbência do docente zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, aqui, se a gente tem os 3 corretos, automaticamente, as 3 alternativas anteriores são incumbências do docente. Então, nos resta o quê? Nos resta marcar a letra D. Por quê? Todas as alternativas anteriores estão corretas. Então, aqui o nosso gabarito é a letra D. D de dado. Então, D de docente. Então, vejam esse artigo relacionado às incumbências dos docentes, para facilitar o entendimento de vocês também, certo? Seguindo, nós vamos para a questão número 15. Mais uma de docente, para que vocês vejam realmente que cai. Então, ó, qual é a incumbência do docente? Qual artigo que está? Ó, artigo 13. Então, ó, artigo 13. Façam a leitura. Nos termos do artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de, só que está pedindo, exceto, o que eu falo com os alunos dos cursos que a gente ministra? Sublinhem, circulem, coloquem uma seta, se tiver, puder, marca texto, façam essa possibilidade, façam de maneira que vocês não esqueçam que não é para marcar correta, exceto. A maioria está correta, apenas ela, exceto, é aquilo que não é incumbência. Então, vocês vão ver aí, ó, que tem uma possibilidade da gente fazer uma questão que vocês viram que foi anteriormente e agora está pedindo o quê? Exceto aquilo que não é incumbência do docente. Então, vamos lá, para mostrar a vocês como cai, ó, 10, 11, 12, 13. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Já vimos isso na questão anterior. Está correto. Definir as disciplinas da organização curricular a serem desenvolvidas. Opa, definir as disciplinas da organização curricular? Não, isso não é incumbência do docente. Ele vai preparar aquela disciplina, mas definir as disciplinas, aí eu tenho que olhar as DCNs, eu tenho que olhar a parte legislativa, toda a legislação educacional para definir a organização curricular. Eu tenho a Base Nacional Comum Curricular. Então, isso não é incumbência do docente. Então, de maneira, o comando, não é, da gente atender, de maneira a atender o comando da questão era o quê? Exceto. Então, me parece que seria a letra B. Vamos marcar aqui, mas vamos ver as demais. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica. Vimos isso na questão anterior. Proposta pedagógica, sinônimo de PPP, Projeto Político Pedagógico. Zelar pela aprendizagem dos alunos e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Olha bem, estabelecer estratégias. Lembra que eu falei com você? Prover meios. Prover meios é incumbência do estabelecimento de ensino. Aqui, estabelecer estratégias de recuperação, vai ser um trabalho, vai ser uma prova, o que vai ser? Qual vai ser o instrumento avaliativo? Viram a diferença? Incumbência do estabelecimento de ensino é prover meios. Qual data, qual sala, qual horário? Reparem que é diferente. Agora, estabelecer estratégias de recuperação é do docente. Então, realmente, aqui a gente tem o quê? Como exceto, que não é uma incumbência do docente, nós temos a letra B de bola. Então, aqui a gente faz o nosso gabarito B de bola, certo? E você aí? Tá acertando? Tá tranquilo? Até agora? Tá um nível fácil? Apesar de que, quanto mais a gente estuda, automaticamente, as questões vão ficando mais fáceis. Por isso que eu falo, façam sempre, estudem sempre por questões, porque ajuda muito vocês, certo? Seguindo, está quase chegando ao finalzinho dessa primeira etapa, vamos para a questão 16. Então, vamos lá.
Aí agora eu já fui lá para o artigo 19. Então, o que diz o artigo 19? As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas, de acordo com o artigo 19 da LDB. Então, qual é a classificação das categorias, qual é a classificação no sentido das instituições de ensino relacionado às categorias administrativas? Então, qual é a classificação? Elas se classificam em públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Nós temos instituições de ensino públicas? Temos. Entendidas ou criadas ou incorporadas, mantidas pelo poder público? Sim, nós temos questões, as instituições de ensino públicas e são mantidas pelo poder público, certo? Aqui me parece correto a 1. Seguindo, vamos lá. Privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Opa, então nós temos instituições de ensino públicas e instituições de ensino privadas, nos seus diferentes níveis. Nós temos tanto educação básica quanto ensino superior. Nós temos instituições de ensino comunitárias na forma da lei. Então, se você tem dúvida dessa questão, se você ainda não leu o artigo 19, que é um que às vezes ele não é muitas das vezes que ele cai, mas isso já foi uma questão recorrente aí, não é a primeira vez. Então, peguem o artigo 19 para que vocês vejam que as instituições de ensino, elas virão se classificar nas categorias administrativas. Que categorias administrativas são essas? Realmente, são instituições, deixa eu pegar a canetinha aqui, elas são classificadas de instituições públicas, privadas e comunitárias. Então, quais estão corretas? Aqui nós temos gabarito, a letra E, porque as 3 estão corretas. Gabarito, letra E. Públicas, privadas e comunitárias na forma da lei. Tá? Ação leitura, tarefa de casa para vocês, missão da tarefa de casa. Fazer a leitura do artigo 19 para que não tenha dúvida relacionada a essa questão, certo? Seguindo, nós vamos para a questão 17. Então, vamos lá. Ó, já fomos lá para o artigo, agora, o artigo 22 da LDB, certo? Então, vamos lá. O que diz o artigo 22? De acordo com o artigo 22, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Vamos lá. De acordo com o artigo 22 da lei, a educação básica tem por finalidades, já vimos isso numa questão, desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da profissão e fornecer-lhe meios para progredir nos estudos posteriores. Opa, falou disso? Lembra que eu falei a tríade para vocês, relacionado à finalidade da educação, fornecer meios para progredir, ter a progressão dos estudos posteriores? Eu me recordo disso. Voltem o vídeo e vejam lá, lembra? Eu fiz um triângulo para vocês relacionado às finalidades da educação. Aqui não me parece correta em relação a isso, tá? Por meios para progredir nos estudos posteriores. Mas vamos lá. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir na vida. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um erro aqui para progredir nos estudos posteriores e aqui meios para progredir na vida. Então, depois façam a leitura do artigo 22, certo? A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação pessoal indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para ser feliz. Ele pode até ser feliz, tem que ajudar na formação, na possibilidade de esse aluno atingir os seus objetivos, sendo assim feliz, mas não é isso que trata o artigo 22 da LDB, certo?
Vamos ver a letra D. Então, a gente sabe que esses três aqui não tem como, certo? Vamos ver a letra D, o que nos resta. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, aqui nós temos o quê? O conjunto daquilo que fala, que trata, que versa o artigo 22 da LDB, certo? Então, aqui, o nosso gabarito, a questão correta é a letra D de dado. Mais uma tarefa para vocês, fazer a leitura do artigo 22 para ficar ratificado esse gabarito da questão, tá? Reparem, são muitas coisas, são muitos artigos. Então, se a gente não tiver fazer uma leitura atenta desses artigos, desses itens e também realizar questões, fica um pouco difícil, porque a gente sabe que o conteúdo é muito extenso, não é? Não é só LDB, tem legislação educacional e tem o próprio específico de cada disciplina. Lembrando que essa aula serve para você que vai fazer qualquer concurso na área da educação, independente de qual disciplina. Porque LDB é componente curricular, não é componente curricular, LDB é um componente do edital que cai para todas as possibilidades relacionadas a concurso da área da educacional, certo? Seguindo, já vamos para o finalzinho, não é? Quase aí. E aí nós temos a questão 18. Vamos lá? Leonardo é professor e atua no município Betac. Leonardo é um professor, onde existem peculiaridades econômicas locais, além da dificuldade de transporte diante da existência de inúmeras habitações localizadas nos vários rios da região. Tudo bem, aí está dando um texto motivador. Por força dessa realidade, a escola possui um calendário escolar próprio. Nos termos da lei, o calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, sim, inclusive climáticas e econômicas, ok, a critério do respectivo sistema de ensino, ou seja, municipal, estadual, federal ou distrital. Sem com isso reduzir o número de quê? Então, preste atenção. Ele pode, a escola tem autonomia para isso, de acordo com a sua realidade, de acordo com o contexto, pode fazer um calendário próprio? Pode. O calendário escolar deverá adequar-se o quê? Às peculiaridades locais, climáticas e econômicas. A gente sabe, em especial, quem trabalha na zona rural. Tem um momento de colheita, a lavoura dessas pessoas que lá estudam e que lá moram, certo? A critério de quê? De cada respectivo sistema de ensino. Porém, o que não pode ser reduzido? Eu posso mudar o calendário? Posso. Ter um calendário próprio? Posso. Mas ainda que haja essa adequação, o que não pode ser reduzido com relação à LDB? O que nos exorta a LDB? O que não pode ser? Horas letivas previstas em lei, nós vimos isso, 800 horas para o ensino fundamental e agora 1.000 horas para o ensino médio e 200 dias letivos. Docentes previstos no projeto educativo, posso reduzir? Posso, é possível isso acontecer. Alguns são transferidos, outros entram de licença, isso pode acontecer. Alunos constantes na unidade escolar? Pode também acontecer. Uns terminam, outros, infelizmente, são evadidos, outros transferidos. Pais participantes do engajamento social, isso é possível reduzir esse número? Então, reparem aqui que são possibilidades que, se a gente pensar, analisar de acordo com o que fala a lei, a gente sabe que as horas letivas previstas em lei não é possível sofrer redução. Então, o calendário pode ser modificado, pode ser adequado, porém, sem, com isso, reduzir o número de quê? De horas letivas previstas em lei. Então, aqui o nosso gabarito, letra A, mais ou menos, mais uma vez, A de aprovação para vocês, certo? Então, horas letivas previstas em leis. Tivemos uma mudança, a atualização
da lei da LDB. Vou deixar o card para que vocês assistam esse videozinho. E aí, agora a gente vai para a nossa penúltima questão. Então, vamos lá? Penúltima questão vai versar sobre o artigo 24. Não é um artigo que sempre cai, mas vocês estão vendo que a LDB, se é para estudar toda ela, infelizmente, é possível que alguns artigos apareçam, lógico, com uma frequência maior, como eu mostrei para vocês, mas é possível que outros também apareçam. Então, como está falando aqui, artigo 24 quer dizer o quê? A legislação apresenta que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, a gente sabe que não tem classificação, pode ser feita nos seguintes cenários, exceto, então aqui eu circulo, eu sublinho, eu coloco uma seta, lembrando que todas exceto uma. Então, reparem, prever regras para a classificação. Em se tratando de quê? Das possibilidades desse aluno ter uma aprovação, no sentido de classificá-lo, só que pode ser em qualquer série ou etapa, exceto na primeira do fundamental. Pode ser feito em quais cenários? Quando que o aluno pode ser promovido em termos dessa classificação dele? Por promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior da própria escola. Então, esse aluno que cursou com aproveitamento, ou seja, com aproveitamento satisfatório, é possível essa classificação? Ele pode ser promovido nesse sentido? Então, é possível isso acontecer? É possível. Se ele cursou naquela escola, na série anterior, e com aproveitamento satisfatório. Então, aqui, a gente sabe que essa classificação pode ser realizada e pode haver essa promoção. Então, a A, se é exceto, guardem. A A não é a correta, certo? No caso, por quê? Porque a questão está pedindo exceto. Única que não é. Por progressão realizada para alunos que reprovaram, na série anterior. Opa, eu tirando aqui a primeira série do ensino fundamental, eu tenho que pensar o quê? Por progressão realizada para alunos que reprovaram na série anterior. Então, esse aluno que reprovou, ele pode ter essa classificação relacionada a essa promoção, a essa progressão. Então, eu não posso, por progressão realizada para alunos que reprovaram na série anterior. Então, aqui, me parece que eu não tenho como, a exceto, mas vamos pensar, por transferência para candidatos procedentes de outra escola. É possível? Possível a classificação desses alunos que vêm de outras escolas? É possível, de acordo com o artigo 24 da LDB. Mediante a avaliação da escola, que define o grau de desenvolvimento e a experiência do candidato, ou seja, desse aluno, é possível que haja essa classificação mediante a avaliação da escola? Me parece adequada. A partir da avaliação da escola, permitindo sua inscrição na série ou etapa adequada, então, a partir do momento que a escola faz essa avaliação, é possível que esse aluno seja classificado? É possível que haja classificação desse aluno? Então, reparem, façam a leitura desse artigo 24, que é uma das primeiras questões que eu vejo relacionado a isso, e aqui, qual que nós temos como exceto, como aquela alternativa que não é a correta mediante relacionada à classificação e também com relação ao artigo 24. Então, aqui nós temos a letra B como gabarito. B de bola. E aí, a gente vai para a nossa última questão. Então, reparem, 20 questões para facilitar o estudo de vocês aí, no sentido de trabalhar a LDB. Vamos fazer mais um para complementar esse simulado de 40 questões, mas hoje a gente finaliza com essa questão, e aí nós temos 20 questões para vocês assistirem. Voltem o texto,
Parem, peguem a LDB, vou deixar o link desse simulado para que vocês possam imprimir e ter para estudar, para ajudar vocês, ok? Só peço a vocês, comentem lá no videozinho abaixo, comentem lá para que a gente possa fazer outros videozinhos e coloquem lá aquilo que vocês gostariam que a gente gravasse, certo? Então, vamos lá para a nossa última questão. Com base na Lei de Diretrizes e Base, julguem os itens que se seguem, ou seja, um item apenas. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base comum. Ponto. Até aí, ok. Não sendo permitidas a complementação e a diversificação de conteúdos curriculares pelos sistemas de ensino e pelas escolas. Vamos lá. Os currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso é o quê? Etapas da educação básica. Devem ter uma base comum. Sim, a própria BNCC. Não sendo permitidas. Toda vez que tiver essas palavras muito fortes, não sendo permitidas, fiquem atentos. Porque ali pode ter distrator que vai fazer com que vocês errem. Então, não sendo permitidas a complementação e diversificação de conteúdos curriculares pelos sistemas de ensino pelas escolas. Não, isso é errado. Por quê? Como é formado o currículo da educação básica? Uma parte comum e uma parte diversificada. Certo? Por isso que nós temos a BNCC. Ainda que a BNCC, guardem isso, a BNCC não é currículo. A BNCC, ela traz o quê? Competências, habilidades, valores, atitudes, conhecimentos. Então, competência para a BNCC, ela mobiliza conhecimento, habilidade, atitudes e valores, tá? Mas a BNCC é uma parte nacional comum curricular, porém as escolas também podem trazer uma parte diversificada para complementar. Então, aqui, o nosso gabarito é B. Porque é uma questão que está errada, não sendo permitidas complementação, diversificação. É possível, porque o currículo é composto por uma base nacional comum curricular e uma parte diversificada. Então, aqui nós temos a letra, a letra B como gabarito. E aí, pessoal, chegamos ao fim, não é? Um videozinho, não vou dizer tão curto, mas também não tão longo, para que possa ajudar vocês, e eu aguardo vocês nos comentários e no próximo vídeo que a gente vai fazer para complementar esse simulado de 40 questões. Ok? Muito obrigada pela audiência aí de vocês, assistam o vídeo novamente, façam os comentários e até nosso próximo encontro.